meu nome é Ruth. Era ação de graças, e minha irmã, Madison, se levantou à mesa, o sorriso ensaiado e presunçoso que eu conhecia tão bem estampado no rosto. Antes de cortarmos o peru, ela anunciou: há algo que precisamos dizer. Um silêncio gélido tomou conta do ambiente. Os garfos pararam no ar. Meu estômago se contraiu. Eu conhecia aquele tom. Era o mesmo que ela usava quando me fez ficar de castigo aos 13 anos por uma festa a qual eu nem sequer fui. Fizemos uma votação em família, ela continuou, varrendo a sala com o olhar, como uma rainha da beleza prestes a ser coroada. E decidimos que você não é mais da família. O choque foi seguido por aplausos. Minha prima Cristina batia palmas como se estivesse em um show. Meu tio Ada ergueu o copo de vinho e brindou. Até minha própria mãe riu e disse: bem, alguém tinha que dizer. Eu fiquei ali, paralisada, olhando para o meu prato. O recheio estava frio, mas meu sangue fervia. Meu pai nem sequer me olhou, apenas sorveu sua cerveja e murmurou: provavelmente é o melhor a fazer. Uau, eu disse, empurrando minha cadeira para trás lentamente. Vocês realmente ensaiaram isso. Madison alargou o sorriso. Você tem sido tóxica por anos. Finalmente estamos cansados de fingir. Você não é da família, minha mãe acrescentou, pegando o molho de cranberry como se estivéssemos discutindo o tempo. É unânime. Olhei em volta. Ninguém se manifestou, nenhuma pessoa. Bom, eu disse baixinho. Então, meti a mão na minha bolsa. Eu imaginava que isso poderia acontecer, acrescentei, tirando uma pasta grossa e colocando-a suavemente no centro da mesa. O som que fez tunco cortou o riso. Madison piscou. O que é isso? Ela perguntou. Sorri, recostei-me na cadeira e cruzei os braços. Por que você não descobre? Ela pegou a pasta e a abriu, a boca já contorcida naquele sorrisinho presunçoso que ela sempre usava quando achava que estava ganhando. Então, virou a primeira página e parou de sorrir. Seu rosto empalideceu. Seus olhos varreram a página seguinte e a seguinte. Então, ela gritou. Quer dizer, gritou como em um filme de terror. A cadeira dela caiu atrás dela enquanto ela se levantava, fechando a pasta como se ela tivesse queimado suas mãos. Sua monstra, ela chorou. Mike, o marido dela, pegou a pasta e a abriu. Então, o queixo dele caiu. Ele olhou para mim. Isso é, ele começou. Eu assenti uma vez. É tudo real, eu disse. Cada palavra, cada recibo, cada captura de tela. A mesa ficou em silêncio. Era possível ouvir um garfo tilintar na cozinha. A boca da minha mãe se abriu, depois se fechou novamente, como um peixe ofegando por ar. Vocês tinham tanta certeza de que eu não reagiria, eu disse, levantando-me lentamente. Tanta certeza de que eu continuaria sendo a quieta, o capacho, a vaca leiteira. Mas adivinhem? Inclinei-me, olhei Madison diretamente nos olhos. O showzinho de vocês acabou. Deixe-me contar como chegamos a este ponto. Porque Madison não acordou um dia e decidiu que eu não era da família. Essa decisão foi construída ao longo de anos. Tijolo por tijolo, comentário por comentário, traição por traição. Eu nunca fui a favorita deles. Nem de perto. Madison era a estrela, a garota de ouro. Notas excelentes, um sorriso enorme, sabia como encantar um ambiente. Ela conseguia mentir na cara de alguém e fazer com que a pessoa agradecesse por isso. Eu, por outro lado, era quieta, reservada. Não precisava de atenção, e eles odiavam isso. Eles interpretavam meu silêncio como fraqueza. Eu me mudei aos 19 anos, paguei a faculdade sozinha, trabalhei em 2 empregos, nunca pedi ajuda. Enquanto isso, Madison reprovou em 2 cursos, foi para a Europa se encontrar, depois voltou para casa e se casou com Mike, o equivalente humano de um perfil do LinkedIn em um blazer. O casamento. Paguei metade. Meus pais não podiam pagar, mas, de alguma forma,
conseguiram fazer um cruzeiro de 2 semanas logo depois. Eu não reclamei. Nunca reclamei. Mesmo quando brincavam que eu era a contadora da família, continuei ajudando. Pagando a cirurgia dentária do meu pai, mandando dinheiro quando minha mãe dizia que a conta de aquecimento estava atrasada. Até cobrindo parte da mensalidade da minha prima Cristina quando ela ficou na lista de espera para uma bolsa de estudos. Eles sempre diziam, obrigada, claro, mas com aquele tom. Aquele que dizia, bem, é claro que você ajudaria. Você não tem uma família própria. E talvez tenha sido isso. Vejam, sou solteira. Sem filhos, sem cônjuge, sem dramas. Apenas eu, meu trabalho e minha cachorra. E, aos olhos deles, isso significava que eu não tinha nada melhor para fazer do que financiar as confusões deles. Madison, especialmente, me tratava como seu plano B pessoal. Quando Mike perdeu o emprego, ela me ligou primeiro. Apenas um pequeno empréstimo. Quando o carro dela quebrou, você ganha 6 dígitos. O que são 2.000? Quando o filho dela precisou de terapia e o seguro não cobria, adivinhem quem ela chamou? Eu sempre ajudei. Sempre. Porque eu dizia a mim mesma que era família. Mas ajudar se transformou em obrigação, depois em expectativa, e então em exigência. Começou pequeno, piadas disfarçadas de indiretas no jantar. Ah, você trouxe vinho? Deve ser bom poder pagar um bom vinho. Claro que você chegou cedo. Não tem filhos para se preocupar. Queria poder trabalhar até tarde todas as noites e evitar meu marido também. Depois ficou mais feio, você é tão fria. Talvez seja por isso que ainda está sozinha. Você não entende o que é estresse de verdade. Você não tem uma vida de verdade. Você só está amargurada porque ninguém precisa de você. Exceto que eles precisavam de mim. Constantemente. Financeiramente. Em segredo, a portas fechadas. E então veio a mensagem de texto. Madison, ei, você pode ser minha fiadora para um pequeno empréstimo comercial? Mike e eu queremos abrir um café de bem-estar. Eu, não. Madison, uau, sério? Então veio o silêncio. Isso foi há 3 meses. Desde então, recebi o tratamento de gelo. Minha mãe parou de ligar. Meu pai respondia com uma palavra só. Ninguém me convidou para o último jantar de família. Madison me bloqueou nas redes sociais depois de postar uma história sobre cortar pessoas tóxicas. Mas eu não fiquei sentada remoendo. Em vez disso, comecei a juntar recibos, literalmente. Eu guardei os registros, transferências bancárias, e-mails, capturas de tela, datas. Não sou idiota. E nos últimos 5 anos, sozinha, eu tinha enviado mais de $60.000 para vários membros da família. $60.000. $10.000 para a reabilitação de Mike. $1.900 para o trabalho dentário de emergência de Madison, que acabou sendo facetas estéticas. $1.800 para a cirurgia nas costas do meu pai. $15.000 para a dívida do cartão de crédito da minha mãe. $4.000 para os custos da mudança de Cristina para a faculdade. $3.500 para uma emergência familiar que se revelou uma viagem a cabo. E nem uma única vez, nenhuma delas, eles se ofereceram para me pagar de volta. Eles apenas pegavam. E quando eu parei de dar, eles decidiram que o problema era eu. Então, eu fiz a pasta. Dentro dela, cada confirmação de transferência, cada e-mail e pedido de dinheiro por mensagem de texto, capturas de tela de Madison me chamando de manipuladora para a amiga dela porque eu disse não ao empréstimo, uma linha do tempo de cada pagamento importante que fiz nos últimos 5 anos e, como cereja no topo, cópias de posts do Facebook e Instagram onde eles zombavam de mim. Eu tinha capturas de tela de Madison me chamando de vaca leiteira em um tópico de comentários privado que ela não sabia que eu tinha acesso. Então, sim, foi isso que ela viu quando abriu a pasta. Foi isso que a fez gritar. Porque Madison não foi apenas exposta. Ela foi desmantelada, fato por fato, linha por linha,
página por página. Tudo enquanto o resto da família percebia o que havia feito. Minha mãe parecia pronta para desmaiar. Mike. Ele olhou para a linha que dizia $4.200 para cobrir o cartão de crédito de Madison, usado em um hotel em Santa Mônica com alguém chamado Susana, e apenas disse: "O que é isso?" Eu não respondi. Não precisei. Porque, pela primeira vez, eu não estava me defendendo. Eu estava apenas mostrando a eles a verdade. Você guardou registros, minha mãe disse finalmente, a voz trêmula. De tudo. Virei-me para ela, calma como sempre. Vocês nunca se lembravam, então alguém tinha que fazer. Madison ainda estava de pé, pálida, os punhos cerrados ao lado do corpo. Seus olhos voaram para Mike, para mim, para a pasta. Isso é uma violação, ela cuspiu. Você não tinha o direito de... Não tinha o direito, eu disse, levantando-me lentamente. Você acabou de ficar na frente de toda esta família e me declarou não família. Vocês todos aplaudiram. E agora estão chateados porque eu vim preparada? Mike virou outra página na pasta. O que é isso sobre Santa Mônica? Ele perguntou, a voz tensa. A cabeça de Madison se virou para ele. Não comece. Quem é Susana? Ele continuou. Por que você ficou em um hotel por 3 noites com meu cartão de crédito? O silêncio dela foi mais alto do que qualquer resposta. Espere, minha mãe interrompeu, levantando as mãos. Podemos todos nos acalmar e ser razoáveis? Claro, eu disse. Sejamos razoáveis. Vamos falar sobre a vez em que você me chamou de parasita enquanto descontava o cheque que eu te enviei. Ela piscou. Isso não é justo. Estávamos sob estresse. Não, eu retruquei. Vocês estavam sob estresse e eu o salvei todas as vezes. E na única vez em que digo não, de repente sou a inimiga. Meu pai, que estava em silêncio até agora, finalmente falou. Você está transformando isso em algo maior do que é. Virei-me para ele. Minha voz baixou. Você deixou que eles fizessem isso comigo por anos. Você sabia. Você viu. Você ouviu. E você deixou acontecer porque era mais fácil do que enfrentá-los. Ele não negou. Madison bateu a mão na mesa. Você só está amargurada porque ninguém precisa mais de você. Errado, eu disse friamente. Não estou amargurada. Eu terminei. Ela soltou uma risada amarga. Você é patética. Sabe o quão dramático tudo isso parece? Trazer uma pasta, imprimir capturas de tela. Você acha que isso te torna a vítima? Você só está provando que é uma controladora. E você está apenas provando, eu disse, que só se importava comigo quando eu estava pagando suas contas. Você não pode bancar a mártir, ela gritou. Você escolheu ajudar. Não precisava. E ainda assim, eu disse, dando um passo à frente, vocês esperavam isso todas as vezes. Até que não era mais ajuda. Era dever. E quando eu parei, vocês me expulsaram da família. Minha voz falhou, não de tristeza, mas de raiva. Vocês não queriam uma irmã. Queriam uma carteira com pernas. Mike se levantou agora, segurando a pasta. Isso é verdade? Ele perguntou, olhando para Madison. Tudo isso? Madison olhou para ele e, pela primeira vez, não teve uma resposta. Nenhuma lágrima falsa, nenhuma esquiva, apenas silêncio. Você mentiu para mim, ele disse. Sobre o hotel, sobre o dinheiro, sobre ele. Você fez parecer que ele era louco. Eu tive que, ela explodiu. Ele estava virando todo mundo contra mim. Eu não estava, eu disse. Você fez isso sozinha. A sala ficou em silêncio novamente. Então, minha mãe se inclinou para a frente e tentou mais uma vez. Sua avó suavizou. Escute, querida. Talvez tenhamos exagerado, mas ainda somos família e família briga.
Vamos apenas deixar isso para trás. Eu a interrompi. Você não está me ouvindo. Ela piscou. O quê? Não estou pedindo paz. Não estou pedindo perdão. Estou dizendo que terminei. Madison zombou. Ah, pare de fingir que este é um grande momento. Você já disse isso antes. Eu a olhei diretamente nos olhos. Não assim. Meti a mão no bolso do casaco e tirei outro envelope. E agora? Meu pai perguntou, claramente exausto. Joguei-o na mesa. Mike o pegou antes que escorregasse. Ele o abriu. Leu a primeira linha. Seus olhos se arregalaram. O que é isso? Ele sussurrou. Eu respondi por ele. Formulários de procuração para a mamãe? Revogados. Procuração médica revogada. Contato de emergência removido. Já assinei os papéis. Eu sou legal e emocionalmente responsável por nenhum de vocês. Minha mãe ofegou. Você está cortando os laços completamente? Completamente, eu disse. A partir de agora. Você está sendo egoísta, ela disse, as lágrimas agora se formando. Cometemos erros, mas ainda somos sua família. Virei-me para ela e minha voz baixou novamente, calma, final. Não, não são. Peguei meu casaco, olhei para eles uma última vez e saí pela porta, deixando-os no meio do jantar de ação de graças, atordoados e sem palavras, cercados por comida fria e verdades feias. Saí e não olhei para trás. Não porque não doesse. Doeu. Mas ao fechar a porta atrás de mim, sair da varanda e entrar no ar frio da noite, senti algo dentro de mim mudar. Pela primeira vez em anos, eu podia respirar. Não fui direto para casa. Parei o carro perto do lago que eu costumava visitar quando criança, o lugar onde meu pai costumava me levar para pescar. Sentei ali em silêncio, olhando para a água parada, e senti algo que não sentia há muito tempo. Nada me puxando, nenhuma culpa, nenhuma pressão, ninguém esperando por um cheque, uma carona ou um favor. Apenas quietude. Na manhã seguinte, silêncio. No dia seguinte, ainda nada. Mas no terceiro dia, as mensagens começaram. Primeiro minha mãe, uma ligação perdida, depois outra, depois uma mensagem de voz. Você realmente quer dizer isso? Estávamos bravos, mas ainda somos sua família. Não respondi. Então vieram as mensagens de texto de Madison. Você nem percebe o que fez. Mike está pedindo o divórcio. Você está feliz? Há algo realmente errado com você. Então meu pai, você foi longe demais. Todos dissemos coisas das quais nos arrependemos, mas o que você fez foi nuclear. Sua mãe está um caco. Venha consertar isso. Eu não respondi a nenhuma delas. E, honestamente, pensei que me sentiria culpada. Pensei que passaria noites em claro, me perguntando se tinha ido longe demais. Mas, em vez disso, dormi melhor do que nos últimos anos. Não havia mais a dúvida sobre cada mensagem. Não havia mais a espera pelo pior. Pela primeira vez em uma década, eu podia ouvir meus próprios pensamentos. Comecei a acordar cedo, sair para correr, fazer café lentamente. Marquei consultas que adiei por anos, dentista, médico, até um terapeuta. Não porque estivesse quebrada, mas porque finalmente me permitia cuidar de mim mesma. Reescrevi meus contatos de emergência. Removi meus pais. Mudei minhas senhas. Congelei todas as contas conjuntas às quais eles tinham acesso. Bloqueei Madison em todas as plataformas. Não era mais sobre vingança. Era sobre encerramentos. Uma semana depois da ação de graças, recebi uma mensagem de texto de Cristina, minha prima que aplaudiu quando me botaram para fora. Eu não sabia que você pagou minha mensalidade. Sinto muito por ter seguido a multidão. Você sempre foi a única que realmente ajudou. Não respondi, mas li 2 vezes. Então, outra surpresa. Uma mensagem de Mike.
Eu dei entrada nos papéis. Tudo naquela pasta estava correto. Ela traiu, mentiu, manipulou. Não só você. A mim também. Ele acrescentou: você fez a coisa certa. Eu deveria ter saído antes. Não esperava isso, mas foi um alívio. Alguns dias depois, fiz algo que não fazia há anos. Candidatei-me a um emprego em outra cidade. Não porque estivesse fugindo, mas porque finalmente estava livre. Chega de você deveria ficar perto de casa. Chega de quem vai cuidar dele se você for embora. Pensei que aquele fosse o fim. E, de certa forma, foi. Mas com pessoas como eles, nada termina de forma limpa, especialmente quando começam a sentir as consequências da sua ausência. As primeiras semanas após o Dia de Ação de Graças foram calmas, lindamente e estranhamente calmas. Sem chamadas, sem culpa, apenas paz. Até o Natal. Recebi uma mensagem de texto da minha mãe, apenas uma foto. Era a sala de estar deles, decorada com meias de Natal, uma árvore semi-decorada no centro e um enorme espaço vazio onde eles geralmente empilhavam os presentes. Não parece o mesmo sem você, dizia a legenda. Lisa fica perguntando por que o tio não vem este ano. Olhei para aquilo por um longo tempo. Nenhuma desculpa, nenhuma admissão de culpa, apenas o mesmo tom manipulador. Olha o que você fez. Olha quem você está machucando. Não respondi. No dia seguinte, Madison tentou ligar. Deixei tocar. Então ela enviou uma mensagem: eu sei que errei, mas você não precisa punir todo mundo. Apenas venha para Lisa. Ela sente sua falta. 2 minutos depois, além disso, mamãe e papai estão atrasados no financiamento da casa. Sei que você não se importa mais, mas o banco ligou hoje. Achei que você gostaria de saber. Lá estava. O pedido. Sempre escondido sob um manto de culpa. Sempre coberto de uma falsa doçura, mas sempre terminava da mesma forma, com um pedido. Bloqueei o número. Na véspera de Natal, outra mensagem de texto, desta vez do meu pai: você fez seu ponto. Entendemos. Mas já chega. Precisamos de ajuda. Ainda somos seu sangue. Naquela noite, sentei sozinha perto da lareira com uma taça de vinho. Olhei em volta do meu pequeno apartamento. Nenhuma árvore, nenhum barulho. Apenas eu e o silêncio que eles sempre disseram que me destruiria. E, pela primeira vez na minha vida, fui grata por aquele silêncio. Mas não terminou ali. Janeiro. Recebi uma ligação de um número que não reconheci. Atendi por hábito. Eu falo com a Ruto? Perguntou uma voz masculina. Sim. Quem está ligando? Meu nome é James, ele disse. Estou ligando em nome do seu pai. Ele mencionou que você é a principal executiva do trust familiar. Eu congelei. Revoguei essa função há 2 meses, eu disse. Foi finalizado pelo advogado da família. Meu nome está fora de tudo. O homem fez uma pausa. Entendi. Seu pai disse que não conseguiu entrar em contato diretamente com você e me pediu para explorar opções. Eles estão com um pequeno problema. Claro que estavam. Madison e meus pais tinham esgotado todas as opções. O caixa eletrônico estava fechado. A rede de segurança havia sumido. Agora eles estavam tentando ser criativos. Desliguei sem dizer mais uma palavra. Mas a gota d'água veio no mês seguinte. Recebi um envelope pelo correio. Escrito à mão. Sem endereço de remetente, mas reconheci a caligrafia da minha mãe instantaneamente. Dentro havia uma carta, 3 páginas. A primeira página era toda sobre arrependimento, dissemos coisas com raiva. Você sempre foi a forte. Nunca percebemos o quanto dependíamos de você. A segunda página virou para a culpa, a saúde do seu pai não está boa. Madison está completamente sozinha agora. Estamos preocupados com a Lisa. Ela está com dificuldades.
E a terceira página, esse era o anzol. Estamos vendendo a casa, mas estamos afundados na hipoteca. Só precisamos de uma pequena ajuda para superar isso. Então nunca mais pediremos. Por favor, Ruth, faça isso pelo seu pai. Faça pela família. Sentei com a carta por um tempo, me permiti sentir cada gota do que eles queriam que eu sentisse. O peso da responsabilidade, a pontada da obrigação, a necessidade angustiante de consertar o que estava quebrado. Então, dobrei a carta, levantei, fui para a cozinha e joguei-a no lixo. A verdade é que eles não estavam pedindo ajuda. Eles estavam pedindo acesso novamente. Não me queriam de volta na família. Queriam a versão de mim que não dizia não. Aquela que pagava silenciosamente, sacrificava silenciosamente, sofria silenciosamente. Mas essa versão de mim, ela se foi. Não sou mais o bode expiatório deles. Não sou a galinha dos ovos de ouro deles. Eu terminei. E a parte mais aterrorizante para eles? Estou muito bem sem eles. Consegui um novo emprego, mudei-me para uma nova cidade, um lugar maior, uma página em branco. Comecei a fazer trabalho voluntário nos fins de semana, não porque alguém precisasse de mim, mas porque eu queria. Construí uma vida onde ninguém me liga às 23 horas para cobrir um erro que eles se recusam a admitir. Onde não sou punida por ser independente. Onde a bondade não é usada como alavanca. Não me arrependo de tê-los ajudado, mas me arrependo do tempo que levei para parar. Eu me perguntava e se eles mudarem? Mas com o passar do tempo, percebi que não haveria mudança da parte deles. Depois que eu os cortei, depois da pasta, depois dos gritos e do silêncio e das cartas, pensei, talvez, apenas talvez, alguém entenderia. Que eles refletiriam. Que eles diriam, sentimos muito. Mas não o fizeram. Ficaram quietos por um tempo. Então ficaram estratégicos. Então ficaram desesperados. Mas eu fiquei livre. Desde então, mudei para um novo lugar. Consegui um emprego que não me tira o sono. Comecei a fazer terapia. Terapia de verdade. Daquelas em que você para de tentar consertar todo mundo e finalmente aprende a lidar consigo mesma. Eu cozinho para mim agora. Durmo melhor. Saio mais. Não me assusto quando o telefone toca. E sim, às vezes penso em Lisa, no que ela está sendo ensinada, no que ela vai crescer acreditando ser normal. Mas também sei o seguinte, eu fui o exemplo de alguém que finalmente disse chega. Alguns dias atrás, recebi outra carta, escrita à mão, da minha mãe. Eram 3 palavras, ainda somos família. Sem contexto, sem desculpas, sem mudança, apenas o mesmo velho anzol. E, pela primeira vez, não senti nada. Nenhuma raiva, nenhuma tristeza, apenas nada. Joguei-a fora e fiz o jantar. Às vezes eu me pergunto se fiz a coisa certa ao cortá-los da minha vida. Ao largar o peso, ao dizer não e realmente querer dizer isso? Fui muito fria ou finalmente estava cansada de ser a única a manter tudo unido? Eu não sei. Mas sei de uma coisa, pela primeira vez na minha vida, não estou apenas sobrevivendo. Estou vivendo. Obrigada por ouvir o relato de Ruth. O que você achou dessa história? Conte aqui nos comentários, vamos adorar saber. Se você gostou dessa história, por favor curta e compartilhe esse vídeo para nos apoiar, e se inscreva no canal para mais histórias inspiradoras.